Turma, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Nicole Galvão, do Departamento de Fisiologia. Isso aqui é mais uma aula da disciplina de Bases Biológicas da Resposta ao Estresse, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje vamos discutir mais um pouco sobre a neurosinfonia da resposta ao estresse. Turma, então nas aulas anteriores, nós estudamos a ação do sistema nervoso autônomo simpático, a liberação das catecolaminas e as vias noradrenérgicas centrais que são ativadas pelo locus coeruleus. Todos esses sistemas fazem parte da fase de alarme e da resposta ao estresse. Na fase de resistência, nós vimos a ação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, que libera o cortisol, que é o principal mediador da ação desse eixo. Nós também discutimos já esse texto que mostra que a resposta ao estresse tem vários outros mediadores, além desses citados anteriormente. Hoje nós vamos poder estudar alguns desses outros mediadores da resposta ao estresse. Lembrando que, apesar desses mediadores trabalharem em sincronia, eles trabalham em conjunto, não quer dizer que eles trabalhem simultaneamente. Percebam nessa figura aqui que eles têm tempo de ação distinto. Alguns têm uma ação mais rápida e outros mais lenta. Além disso, nós vamos estudar nas próximas aulas que nem sempre todos esses mediadores são ativados. Algumas pessoas ativam preferencialmente uma via e outras pessoas ativam preferencialmente outras vias. E essas vias que são ativadas durante a resposta ao estresse dependem de alguns fatores, né, como a carga genética do indivíduo, o sexo do indivíduo, a idade e outros fatores que dependem também do ambiente físico e social e do agente estressor. Vamos estudar esses moduladores da resposta ao estresse nas próximas aulas. Então, turma, quando nós falamos que o CRH ou CRF, o hormônio liberador de corticotrofina, ativa o eixo hipotálamo hipófise adrenal, nós também citamos já que essa mesma molécula pode atuar como neurotransmissor. E essas vias que utilizam o CRH ou o CRF como neurotransmissor, elas atuam naqueles hotspots da resposta ao estresse. Nós temos aqui o hipocampo, o pré-frontal, a amígdala, o locus coeruleus. Hoje vamos estudar um novo hotspot, que é o núcleo dorsal da RAF. Então, vejam que nessas áreas importantes para a resposta ao estresse, existem receptores, tipo 1 e tipo 2, que a gente também já mencionou, que eles podem tanto ser ansiogênico quanto ansiolítico, dependendo da área cerebral. Então, temos aqui mostrando o hipocampo, a presença dos dois tipos de receptores, o núcleo paraventricular, no hipotálamo, com a presença do receptor tipo 1. Temos aqui a amígdala e o córtex pré-frontal. Aqui na amígdala nós temos algumas áreas da amígdala que tem os dois receptores e outras áreas que só tem um tipo do receptor. Então, a atividade ansiogênica ou ansiolítica, ou seja, de estímulo do estresse ou redução do estresse, depende da área cerebral. O que nós temos hoje como novidade são as urocortinas. As urocortinas são moléculas muito similares ao CRF, elas se ligam aos receptores tipo 1 e tipo 2 do CRF, são agonistas, então elas ativam o receptor. E aí, também, dependendo do local, elas podem causar aumento da resposta ao estresse ou redução da resposta ao estresse. Então, vejam que aqui, o tipo 2, ele pode ser ansiogênico ou ansiolítico, né? O tipo 1 aqui nós temos principalmente atividade ansiogênica, ou seja, de aumento da resposta ao estresse. O tipo 2, ele pode aumentar ou diminuir, mas sabendo que isso depende da região do cérebro. Vejam que esses receptores, quando são ativados, também participam de outras respostas, né? Como, por exemplo, modulação do apetite, né? E da atividade, né, geral do cérebro, né, de manutenção das atividades elétricas. Porque é importante nós sabermos a presença, né, e discutir um pouco da existência desses mediadores, é porque, na verdade, alguns fármacos vêm sendo desenvolvidos tentando trabalhar nessa família, né, das que chamamos de urocortinas, para tratamento de ansiedade e depressão.
Outro mediador da resposta ao estresse são as beta-endorfinas. As beta-endorfinas podem ser hormônios e neurotransmissor. A beta-endorfina neurotransmissor, ela atua em vias nociceptivas, ou seja, vias de dor, e elas atuam principalmente reduzindo a dor. Durante a resposta ao estresse, nós temos a atividade dessas vias neurais e temos também a liberação da beta-endorfina hormônio. Então, como é que ocorre a liberação da beta-endorfina? Quando há a produção do ACTH pela hipófise anterior, a grande molécula do qual o ACTH faz parte, que se chama PONC, ela é quebrada e vai haver, então, a liberação da beta-endorfina, do ACTH e de outros hormônios relacionados à cor da pele, né? São os hormônios estimulador de melanócitos. A gente tem o beta, o alfa e o gama. Então, turma, quando o eixo HPA é ativado, que o CRH estimula a produção do ACTH aqui na adenipófise, esse ACTH, ele não está na forma final, ele está dentro daquela molécula PONC. Então, a PONC será quebrada, e aí vai haver a síntese do ACTH e a secreção na circulação sistêmica, e, simultaneamente, também a liberação de beta-endorfinas, esse hormônio endócrino que está relacionado ao prazer. Então, vamos lembrar que a resposta ao estresse, ela tanto pode ter uma conotação positiva ou negativa, uma conotação emocional, positiva ou negativa. As beta-endorfinas, elas são muito importantes para aquela sensação de prazer na resposta ao estresse associada a estressores de conotação positiva, por exemplo, os exercícios físicos, os esportes radicais, uma emoção em função, por exemplo, de um casamento, o nascimento de um filho, né? A pessoa quando passa no concurso, ganha na loteria. Então, todos esses agentes estressores, eles rompem a homeostase e a atividade do eixo HPA, né? E também de betas-endorfinas. Os estressores crônicos, que são aqueles de conotação negativa, há também liberação da beta-endorfina. Só que os prejuízos, né, e a intensidade do agente estressor supera essa parte do prazer proporcionado pelas endorfinas, mas há também a secreção, sim. Outro mediador é a vasopressina. A vasopressina é um hormônio também conhecido como ADH, o hormônio antidiurético. A vasopressina é produzida no hipotálamo, em neurônios magnocelulares, é transportado aqui pelos axônios e secretado na neurohipófise, na circulação sistêmica. A ação clássica do ADH, como vocês podem ver aqui, é reabsorção de água nos túbulos renais. Então, aquela água que ia ser excretada pela urina é reabsorvida, vai para o sangue e aumenta a volemia. Isso proporciona um aumento da pressão arterial. Simultaneamente, a vasopressina também induz vasoconstrição. Então, essas são as ações clássicas, né? Que você tem um incremento, então, da pressão arterial por dois mecanismos. Aqui, o aumento da volemia e a vasoconstrição. Aqui é através do receptor tipo 2 e aqui é do receptor tipo 1. Essas duas respostas que induzem o aumento da pressão é importante durante a resposta ao estresse, porque auxilia no incremento da atividade do sistema cardiovascular, que a gente viu que é importante para distribuir a glicose e distribuir o oxigênio. Porém, turma, durante o estresse, a vasopressina tem outra ação importante. Ela vai atuar estimulando a liberação do ACTH. Então, classicamente, o que a gente conhece é que o eixo hipotálamo hipófise adrenal, ele é ativado via CRH, então o hipotálamo produz o CRH, que estimula a pituitária anterior a produzir o ACTH, que estimula a adrenal, especificamente o córtex da adrenal, a produzir o glicocorticoide, que é o cortisol. Só que, simultaneamente, quando esse eixo está sendo ativado, a vasopressina, liberada pela região posterior da pituitária, né, pela neurohipófise, vai atuar aqui na hipófise anterior, estimulando também a secreção do ACTH. Então, vejam aqui nessa figura. A vasopressina ela é liberada pela parte posterior da glândula, ou neurohipófise, e vai atuar aqui, ó, na adenopófise, estimulando a secreção do ACTH. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o CRF é produzido no hipotálamo
Então, a gente tem produção do CRF que cai no sistema porta e estimula o ACTH. Nesse mesmo momento, a vasopressina, secretada pela região posterior da glândula, também estimula a secreção do ACTH. Então, vejam que esses ambos hormônios estimulam a secreção do ACTH, que vai levar a uma maior produção e secreção do cortisol. A vasopressina, ela é principalmente secretada durante situações de estresse sociais ou psicológicos. Estresses físicos, né, como infecções ou exercício físico, qualquer estressor físico, ele não leva a uma produção tão grande de vasopressina. A ação dela durante o estressor psicossocial é importante, porque vai contribuir para um maior estímulo e liberação do cortisol. Mas lembre que esse cortisol, os níveis vão estar, né, naquela faixa ideal que a gente ainda está falando de uma fase de resistência. Aqui, é só você já conhece, é o eixo, ativação do eixo simpático, né, da divisão simpática do sistema nervoso autônomo, que atua na medula da adrenal, estimulando a liberação das catecolaminas. Então, esses hormônios em conjuntos, né, todos ativados, vão tentar restabelecer a homeostase e eliminar o agente estressor. Esse aqui foi aquele texto que a gente colocou para discussão no SIGA-A, só mostrando aqui, ó, que a gente tem tanto a ação do CRF quanto da vasopressina, estimulando a pituitária a produzir o ACTH. O ACTH estimula a adrenal a produzir o cortisol. O cortisol está agindo em receptor GR, né, e receptores MR. Lembrando que o receptor MR ele é importante para a variação circadiana do cortisol, enquanto o receptor GR ele é mais importante para a ação do cortisol durante a resposta ao estresse. Além disso, nós temos aqui a modulação do hipocampo sobre o eixo HPA, que a gente já sabe que ela é inibitória, o hipocampo inibe o eixo HPA, enquanto a amígdala estimula o eixo HPA. Então, a gente traz aqui, né, esse artigo perguntando: a depressão e estresse, existe um endofenótipo? O endofenótipo é uma característica interna. O fenótipo é uma característica externa, pode ser físico ou comportamental, e o endofenótipo são características internas, são nossos parâmetros fisiológicos, podem ser hormonais, podem ser de neurotransmissores, pode ser o parâmetro do funcionamento de um sistema fisiológico. Então, será que existe um endofenótipo comum entre a depressão e o estresse? É isso que esse texto, né, discute. E aí ele mostra que aqui, né, essas vias ativadas durante a resposta ao estresse, elas também são importantes para a neurobiologia, né, a fisiopatologia da depressão. Esse slide aqui a gente também já discutiu em aulas anteriores, é só para relembrar da importância do eixo HPA na depressão maior. O texto discute isso também, então aqui é um funcionamento normal do eixo HPA, né? Veja que o sistema de feedback funcionando adequadamente. Tem pacientes com depressão que esse sistema de feedback está reduzido, o paciente apresenta uma resistência no receptor GR, então o receptor GR ele está lá, o cortisol se liga a ele, mas ele não funciona. Então o feedback ele é enfraquecido, consequentemente você tem maior secreção de cortisol. Vocês podem comparar aqui as setas, essa seta ela está mais espessa, mostrando que o eixo HPA ele está hiperfuncionante. Então, o indivíduo tem hipercortisolemia. E por que existe essa hipercortisolemia? Porque o feedback não funciona adequadamente. Porque o indivíduo tem resistência do receptor. O receptor ele não identifica o cortisol, então o feedback negativo ele não é eficiente. Temos também aqui, turma, casos de pacientes com depressão maior que têm hipocortisolemia. Vejam aqui que tem uma menor secreção do cortisol. Existem duas teorias, como a gente já abordou numa aula anterior, vamos só relembrar rapidamente. Uma teoria diz que existe uma intensificação no feedback negativo. Esse feedback ele está mais forte e aí, consequentemente, o eixo reduz o seu funcionamento. Essa teoria existe, mas ela é menos aceita do que a teoria que, na verdade, deve existir uma falha da adrenal. Por quê?
Entende-se que pacientes que têm depressão há menos tempo, eles apresentam esse perfil de hipercortisolemia, e a glândula fica muito tempo funcionando em alta atividade, a adrenal fica secretando muito cortisol. Depois de algum tempo, alguns anos, essa glândula falha e deixa de secretar o cortisol, ou secreta em menor quantidade. Então, inicialmente, acredita-se que os primeiros anos de depressão, o paciente apresenta hipercortisolemia, depois de alguns anos, esse paciente não conseguindo ser tratado, ou seja, ele não entrar em remissão, ele não respondendo aos tratamentos, a glândula adrenal começa a falhar e secretar menos cortisol. Já discutimos que hipercortisolemia ou hipocortisolemia, ambas são prejudiciais para o funcionamento adequado do organismo. Então, nós temos, sim, várias patologias associadas, várias disfunções fisiológicas associadas, tanto à hiper quanto à hipocortisolemia. Uma delas, então, seria a depressão maior. Outro mensageiro químico presente na resposta ao estresse é a ocitocina. A ocitocina também é um hormônio secretado pela pituitária posterior, ou neurohipófise, também é produzido no hipotálamo, transportado pelos axônios e secretado, então, pela neurohipófise. Lembrando, turma, a neurohipófise ela não produz hormônio, diferente da adenohipófise. A neurohipófise só secreta os hormônios produzidos no hipotálamo, que são o ADH e a ocitocina. Já a adenohipófise ou hipófise anterior produz hormônios sob influência do hipotálamo, dos fatores hipotalâmicos que caem no sistema porta e vão até a adenohipófise estimular a produção de outros hormônios. Na neurohipófise, não, só existe a secreção. Então, classicamente, a ocitocina ela está envolvida no trabalho de parto e na ejeção do leite. Só que a ocitocina também tem um papel muito importante, tanto na formação dos laços sociais, conhecido também como hormônio da paixão, né? Então, cria tantos laços sociais entre homens e mulheres, mas também com os filhos, e outra ação importante da ocitocina é de redução do eixo HPA. Então, à medida que a ocitocina aumenta no nosso corpo, há uma redução da resposta ao estresse. Essa ação da ocitocina é muito importante para a finalização da resposta ao estresse e para que o indivíduo não entre, então, numa fase de exaustão. Tem alguns mecanismos que nos ajudam a aumentar os níveis de ocitocina endógenos. Então, o suporte social, o contato físico, massagem, tudo isso reduz o eixo HPA, o eixo de resposta ao estresse, via liberação de ocitocina. Temos esse artigo que foi colocado no SIGA, que mostra justamente isso, fala dessa ocitocina e do comportamento humano e aborda também a importância da ocitocina na resposta ao estresse. Aqui a gente tem ilustrado um experimento científico em que a ocitocina foi dosada durante uma massagem, durante uma sessão de massoterapia, em função de um estímulo negativo e outro emocional positivo. Vejam que o aumento da ocitocina ocorre em função da massagem. Então, além do suporte social, do contato físico, do toque, do abraço, a massagem pode ser um mecanismo importante para o aumento da ocitocina e alívio do estresse. Outro mensageiro químico importante, outro mediador da resposta ao estresse importante é a prolactina. A prolactina é um hormônio produzido pela hipófise anterior. A prolactina é normalmente produzida durante a gestação e ela é o hormônio responsável pela produção do leite. Enquanto a ocitocina é responsável pela ejeção do leite, a prolactina é importante pela produção do leite. Então, durante a gestação, a dopamina, que é o hormônio que normalmente inibe a prolactina, então a dopamina é inibida durante a gestação. Então, o hipotálamo deixa de produzir dopamina, essa dopamina é uma dopamina hormônio. Por que é hormônio? Porque ela está sendo produzida por um neurônio, mas não está numa sinapse, ela vai cair no sistema porta. Então, o hipotálamo produz dopamina, hormônio, que cai no sistema porta e inibe a prolactina. Mas, durante a gestação, a mudança nos hormônios sexuais femininos fazem com que o hipotálamo deixe de produzir a dopamina. Deixando de produzir a dopamina,
a prolactina começa a ser secretada. E essa prolactina, então, vai ser importante para a produção do leite. Porém, a prolactina também é secretada durante a resposta ao estresse. A resposta ao estresse induz uma secreção de prolactina, mesmo fora do período gestacional. E essa prolactina, ela vai atuar, por exemplo, sobre o sistema imunológico, estimulando a inflamação, inibe a reprodução e aumenta a pressão arterial por um mecanismo de vasoconstrição e aumento da volemia. Então, esses mecanismos aqui são similares ao ADH, porém, é importante a gente observar que o hormônio antidiurético, ou ADH, ele aumenta a volemia porque ele reabsorve água no rins, enquanto a prolactina, ela induz a reabsorção do sódio renal. Então, reabsorve o sódio que ia ser excretado na urina, ele vai para o sangue, só que quando o sódio vai para o sangue, gente, o aumento do nível de sódio no sangue faz com que o sangue retenha mais água, e isso leva a um aumento de volemia. Então, essas ações da prolactina durante a resposta ao estresse, essas ações de aumento da pressão arterial é importante, como a gente já discutiu, ela auxilia o cortisol na inibição do eixo reprodutivo. A gente também já discutiu que durante a resposta ao estresse não é interessante que alguns sistemas funcionem, né? Então não é interessante que o indivíduo gaste energia com reprodução, com crescimento. Então, esses sistemas, assim como o sistema digestivo, estão inibidos. E aqui, né, a prolactina, então, auxilia o cortisol na inibição temporária, né, do eixo reprodutivo. Lembrando que se essa inibição ela se tornar crônica, nós vamos ter, então, uma resposta que não é adaptativa, né, e se vamos ter, então, o surgimento de patologias. O sistema imunológico também é outro mediador da resposta ao estresse, na verdade, é o terceiro mediador mais importante. O Seyle, desde os seus primeiros trabalhos, já mencionou a importância do sistema imune para a resposta ao estresse. Então, além do sistema simpático, além do eixo HPA, o sistema imune é muito importante para que o indivíduo consiga eliminar o agente estressor. Nós vamos estudar mais um pouco a interação entre sistema imune e estresse numa aula, né, que vai vir daqui a alguns dias. Nós temos uma aula especial só para entender essa interação que é bastante complexa. Então, vamos só mencionar aqui o sistema imune comum desses mediadores, mas vamos deixar para abordar mais detalhadamente a seguir. Temos também como mediador da resposta ao estresse o glucagon. O glucagon é um hormônio produzido pelas células alfa do pâncreas, como vocês podem ver aqui, essa célula azul. O glucagon tem uma função similar à das catecolaminas e do cortisol. Ele eleva a glicemia a partir do mecanismo de glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de gordura e de aminoácidos. Lembrando, turma, que enquanto o glucagon está sendo produzido durante a resposta ao estresse, a gente já estudou que a insulina está inibida. Os receptores alfa-2, ao serem estimulados pelas catecolaminas ou pelo sistema simpático, inibem a secreção de insulina. Ao mesmo tempo, receptores beta-2, quando estimulados, né, tanto pelas catecolaminas quanto pelo sistema simpático, estimulam a secreção do glucagon. Então, alfa-2 inibe, enquanto o beta-2 estimula o glucagon. Já entendemos em aulas anteriores qual a importância da inibição da insulina. Se a insulina estivesse sendo secretada durante a resposta ao estresse, ela ia permitir que a glicose entrasse em diversas células do corpo que naquele momento não são importantes para a resposta ao estresse. Por exemplo, o tecido adiposo ia poder receber bastante glicose, o sistema reprodutor. E, na verdade, a intenção é direcionar, durante a resposta ao estresse, a intenção é direcionar a glicose para músculo esquelético e para o cérebro. Nós já estudamos que a glicose ela entra no cérebro por transportadores que não dependem da insulina, que é o GLUT1 e o GLUT3. No músculo esquelético, existe um transportador dependente de insulina, que é o GLUT4, mas a contração muscular
faz com que o aumento de cálcio dentro da célula exponha o GLUT4. Então, a gente já revisou esses mecanismos que permitem com que haja entrada de glicose tanto no cérebro quanto no músculo esquelético, independente da ação da insulina. Então, no momento da resposta ao estresse, o que nós temos é que o cortisol, o glucagon e a adrenalina e noradrenalina, em conjunto, aumentam bastante a glicemia, mas esse aumento da glicemia não leva à secreção da insulina. Então, nós temos aqui esse efeito aditivo desses hormônios. Vejam que o cortisol sozinho tem um perfil de elevar a glicemia discreto, o glucagon ele eleva mais, mas cai mais rápido, temos outro perfil aqui para adrenalina, e eles em conjunto têm, né, atividade potencializada, e é isso que acontece durante a resposta ao estresse, ao mesmo tempo que a insulina está inibida. Aqui, então, nós temos mostrando os transportadores tipo 1 e tipo 3, que estão no cérebro, e o tipo 4, que está no músculo esquelético, o transportador de glicose, que internaliza a glicose na célula, que nesse caso está sendo exposto aqui na membrana da célula, né, pela atividade e contração muscular, o aumento do cálcio. Então, a insulina aqui, ela está inibida, mas o exercício físico expõe o GLUT4, como vocês podem ver aqui, que vai absorver a glicose, independente da ação da insulina, que está inibida. Aqui é só mostrando outra figura do cérebro. Aqui nós temos o GLUT1, vocês podem ver. Aqui nós temos o GLUT3, que capta a glicose para dentro da célula, sem precisar da ação da insulina. E aqui é novamente aquele mesmo mecanismo que a gente já sabe, a contração muscular, o cálcio aumenta dentro da célula e expõe aqui o GLUT4 na membrana, fazendo com que a glicose entre na célula, mesmo na ausência da insulina. Temos agora, turma, alguns neurotransmissores que são importantes também para a resposta ao estresse. Vamos estudar a dopamina, a serotonina, a noradrenalina a gente já viu nas aulas anteriores. Então, vejam que aqui nós temos dois núcleos importantes dopaminérgicos, que se chama área tegmentar ventral e o núcleo accumbens. Esses núcleos aqui a gente chama de sistema de recompensa, é aquele sistema envolvido nas atividades de prazer do cérebro. Vejam que esses núcleos, eles enviam vias dopaminérgicas para as outras áreas importantes da resposta ao estresse, como o córtex pré-frontal, hipocampo e amígdala. Aqui é o núcleo serotoninérgico que se chama núcleo dorsal da RAF, ele é o núcleo serotoninérgico mais importante, que também ativa vias serotoninérgicas importantes, né, que vão modular tanto o funcionamento do núcleo accumbens, né, do sistema de recompensa, mas também o córtex pré-frontal, hipocampo e amígdala. Turma, essa modulação do núcleo accumbens sobre o pré-frontal, ela é bastante importante, principalmente para a atividade da nossa memória de curto prazo. Nós vamos ter uma aula específica para estudar a relação de estresse e memória, mas eu já queria mostrar para vocês, sinalizar a importância da dopamina para o funcionamento da memória de curto prazo. A memória de curto prazo, ou memória de trabalho, ou memória operacional, elas têm algumas pequenas diferenças teóricas, mas para a gente aqui, a gente pode considerar, para nossa disciplina, a gente pode considerar termos que são sinônimos. Para quem trabalha especificamente com memória, existem diferenças entre a gente falar memória de curto prazo, memória operacional, memória de trabalho, mas aqui nós vamos considerar todas elas como sendo aquela memória temporária, que é importante para guiar nossos comportamentos, nossos julgamentos, e o substrato neural dela é o pré-frontal, como a gente já discutiu em aulas anteriores. Então, essa memória de trabalho, ela é principalmente produzida por vias glutamatérgicas. Então, a gente tem aqui a memória principal, isso aqui seria uma via glutamatérgica, e a gente já estudou em aulas anteriores que a noradrenalina, as vias noradrenérgicas,
estimulam a atividade da via glutamatérgica. Então, enquanto a noradrenalina está estimulando aquela informação mnemônica, né, estimulando a atividade do glutamato, a gente tem que a dopamina, ela ao mesmo tempo é importante para eliminar algumas informações que a gente chama de ruídos. Por exemplo, agora enquanto você está assistindo essa aula, existe a sua memória de trabalho, que está fazendo com que você entenda o que eu estou explicando, que sabe que você está na aula de bases biológicas da resposta ao estresse. Então, são todas aquelas informações que guia seu comportamento e sua cognição naquele momento. Então, essas informações, elas estão sendo mantidas por via glutamatérgica e estimuladas pela noradrenalina. Quanto mais noradrenalina, você tem maior ativação dessas vias glutamatérgicas, né? Como a gente estudou na aula passada. Porém, agora também deve haver a informação, deve estar chegando no seu cérebro algumas informações que elas não são muito importantes nesse momento. Por exemplo, o ruído do ar-condicionado, alguém na sua casa fazendo algum barulho, um irmão, uma mãe. Então, essas informações que elas não são importantes nesse momento para que você compreenda a aula, a gente diz que são ruídos. E essas informações ruídos, elas devem ser eliminadas pela ação da dopamina. A dopamina enfraquece as vias glutamatérgicas que estão sinalizando esses ruídos. Enquanto a noradrenalina estimula a memória principal, a dopamina é importante para bloquear esses ruídos, para que você tenha um melhor foco de atenção. Então, enquanto a noradrenalina aumenta a atividade cerebral, a dopamina é importante porque ela faz com que o indivíduo tenha uma atenção mais focada, eliminando os ruídos. Quem tem déficit de atenção é porque tem, então, uma redução dopaminérgica no córtex pré-frontal. E aí, os fármacos atuam justamente no sentido de elevar a dopamina e também, muitas vezes, simultaneamente, a noradrenalina. Nós já discutimos que a atividade noradrenérgica no pré-frontal, ela tem um nível ótimo. Pouca noradrenalina ou muita noradrenalina é prejudicial para a memória de trabalho, para a memória de curto prazo. Nós também temos esse mesmo raciocínio para a dopamina. Muita dopamina ou pouca dopamina também leva a alterações comportamentais e cognitivas. A mais comum é a carência de dopamina, que é o conhecido déficit de atenção. Mas o excesso de dopamina também é prejudicial e deixa os comportamentos bem rígidos. Existe uma dificuldade também de raciocínio associada ao excesso de dopamina. É menos comum, mais comum que haja o déficit. Então, a gente deve ter tanto noradrenalina quanto dopamina no nível ótimo, no pré-frontal, para que essa memória de trabalho ela seja exercida da melhor maneira possível. Então, nós temos agora o núcleo dorsal da RAF aqui no tronco encefálico, vejam como é a figura aqui do núcleo. Esse núcleo dorsal da RAF é o principal núcleo serotoninérgico do corpo, a gente já viu ali no slide anterior que ele estimula a atividade de várias vias serotoninérgicas que fazem conexão com a amígdala, com o pré-frontal, com o lóbulo cerúleus, com o hipotálamo. E, ao mesmo tempo que ela envia vias para diversas áreas do cérebro, o dorsal da RAF também recebe vias de diferentes áreas do cérebro e vias com diferentes neurotransmissores. Veja o CRF, acetilcolina, glutamato, dopamina, GABA, noradrenalina e serotonina. Então, é uma área que tem várias conexões com várias regiões do cérebro e conexões com várias diferentes vias de neurotransmissão. Aqui novamente ilustrando isso, a conexão do dorsal da RAF com o lóbulo cerúleus, com o hipotálamo, com o núcleo accumbens, que é o nosso sistema de recompensa, que é a dopamina, núcleo dopaminérgico, córtex pré-frontal, hipocampo, consolidação das nossas memórias declarativas, amígdala, a ação da serotonina sobre a amígdala durante a resposta ao estresse é muito importante para que ocorra o comportamento de medo. Assim como os outros neurotransmissores, a dopamina e a noradrenalina,
né? Níveis ótimos de serotoninas também são importantes para que essas vias funcionem adequadamente. Nós nem devemos ter excesso de serotonina, nem redução de serotonina. O que normalmente a gente encontra, turma, é uma redução dos níveis de serotonina nessas vias, né, no núcleo dorsal da RAF. Essa redução é associada, então, à depressão. Turma, aqui a gente tem uma figura que ilustra a conexão entre o núcleo dorsal da RAF e o córtex pré-frontal. Esse circuito aqui é um circuito que está funcionando normalmente. Vejam que o dorsal da RAF envia as vias serotoninérgicas para o pré-frontal, que modula tanto vias de glutamato quanto vias de GABA. Mesmo uma situação de estresse, se o estresse não for crônico, esse circuito ele não sofre um desequilíbrio, ele continua funcionando normalmente e o indivíduo elimina o agente estressor e não apresenta sintomas depressivos. Só que em algumas situações o que acontece é que o dorsal da RAF começa a estimular menos o córtex pré-frontal. Vejam que aqui o mesmo circuito ele está funcionando com menor nível de serotonina. A menor nível de serotonina nessa neurotransmissão, modulando o glutamato, mas também nessa aqui, modulando o GABA. Então, essa redução na modulação serotoninérgica do dorsal da RAF para o pré-frontal desequilibra esse circuito. Em situações de estresse, principalmente crônicas, o indivíduo começa a apresentar sintomas depressivos. Mas aí você pode estar se perguntando, por que é que algumas pessoas começam a apresentar carência de serotonina? Por que é que existe uma hipoativação ou hipofunção serotoninérgica nessas vias entre o núcleo dorsal da RAF e o córtex pré-frontal? Então, existem diversas explicações, mas a mais aceita, o conhecimento mais aceito, é que os indivíduos, eles apresentam alelos diferentes, né, para o transportador de serotonina. Então, vamos primeiro revisar o que é o transportador de serotonina. Turma, quando a serotonina ela é secretada aqui na sinapse, vejam aqui nessa ilustração abaixo, ela é secretada pelo neurônio pré-sináptico e vai atuar em receptores do neurônio pós-sináptico. Só que a serotonina que fica na fenda sináptica, ela ou pode ocorrer uma difusão lateral, ela se dispersa, né, pela lateral aqui da sinapse, e aí é perdida, ou ela pode ser recaptada. Existem transportadores, como vocês podem ver esses amarelinhos aqui, transportadores de serotoninas que vão recaptar a serotonina para o neurônio pré-sináptico, e essa serotonina ela vai ser reaproveitada. Então, vamos lá. O que ocorre primeiro? A serotonina é secretada aqui na fenda sináptica, ela se liga aos receptores, mas alguma serotonina vai ser perdida por difusão lateral, ou ela vai ser recaptada e ser reaproveitada. Então, a função do transportador de serotonina, que é esse amarelinho aqui, é recaptar a serotonina no neurônio pré-sináptico para que ela seja reaproveitada para uma próxima sinapse. O que se observa é que existe um polimorfismo na região promotora do gene que sintetiza o transportador de serotonina. Então, existem alguns indivíduos que apresentam um polimorfismo curto e outros um polimorfismo longo. A presença do polimorfismo longo faz com que o indivíduo tenha mais transportadores de serotonina, ou seja, tem maior capacidade de reciclar a serotonina. Indivíduos com o polimorfismo curto, como vocês podem ver aqui, eles vão sintetizar menor quantidade de transportador de serotonina. Então, vejam aqui no desenho abaixo, isso é um indivíduo com alelos do tipo longo, vejam que tem 3 transportadores, e do tipo curto tem 1 transportador. A presença de 2 alélos longos
seria o genótipo que vai levar a maior produção de transportadores, e a presença de 2 alelos curtos, o que iria ter menor produção de transportadores de serotonina. Então, indivíduos, principalmente com 2 alelos curtos, eles vão ter maior probabilidade de desenvolver depressão quando passam por situações de estresse crônicos. Não quer dizer que isso é determinante, existe uma correlação. O alelo curto, ele fornece uma vulnerabilidade, enquanto o alelo longo, ele é protetor, mas ele não determina. Nenhuma das duas situações vão determinar a ausência ou presença da depressão. Lembre-se que para a depressão ela existir, precisa haver uma interação de gene e ambiente. Então, o alelo curto, né, ele fornece essa vulnerabilidade porque o indivíduo apresenta menor número de transportador. Apresentando menor número de transportador, a serotonina é menos reciclada. E, consequentemente, com o tempo, você vai apresentar menos serotonina na fenda sináptica, que é o que pode ocorrer aqui. Então, uma das teorias dizem que esse desbalanço serotoninérgico entre o dorsal da RAF e o pré-frontal ocorre porque o indivíduo apresenta menor número de transportador de serotonina, ou seja, alelo curto. O alelo curto, quando interage com situações de estresse crônico, pode levar a um desequilíbrio do sistema e com o tempo, a menor secreção de serotonina nas sinapses, justamente porque ela está sendo menos reciclada. E aí, turma, existem alguns mecanismos, né, farmacológicos que tentam, então, fazer com que haja mais serotonina nessa fenda sináptica para que o indivíduo reduza os sintomas depressivos. Então, os antidepressivos, eles têm como finalidade essa, aumentar a serotonina na fenda sináptica. Temos diversas classes de antidepressivo. Os MAOs, que se chamam inibidores de monoamina oxidase, foram os primeiros antidepressivos. O que é que como eles atuam? Então, dentro do neurônio, existe essa enzima, que é a monoamina oxidase, ou MAO. Essa enzima, ela quebra, ela degrada as monoaminas, ou seja, serotonina, noradrenalina, dopamina. Então, o que é que esse fármaco faz? Ele inibe a MAO, ele inibe a enzima que quebra as monoaminas. Assim, se tem menos serotonina sendo quebrada é metabolizada, inativada, vai ter mais serotonina disponível, temos aqui esse neurônio serotoninérgico, na fenda sináptica. O MAO, então os inibidores de MAO, eles não atuam especificamente na serotonina, eles atuam na serotonina e na noradrenalina. Então, tanto vai disponibilizar mais noradrenalina quanto mais serotonina na fenda sináptica. Como eles não são fármacos específicos, eles causam mais efeitos colaterais. Então, existem umas classes de fármaco que eles tendem a ser mais específicos no intuito de reduzir os efeitos colaterais. Então, temos aqui a fluoxetina, né, ou os inibidores de recaptação de serotonina. Temos aqui, esse grupo de fármaco é o mais utilizado hoje em dia, os inibidores de recaptação de serotonina. Temos aqui a molécula, né, a proteína, que faz a recaptação, o transportador, que faz a recaptação da serotonina. O que esses fármacos fazem é inibir esse transportador. Quando inibe o transportador, a serotonina fica mais tempo disponível na fenda sináptica. Então, é outro mecanismo. Tem alguns fármacos que trabalham também, né, inibindo a recaptação, mas aqui da noradrenalina, né? E tem alguns fármacos que inibem tanto de noradrenalina quanto de serotonina. Então, vamos lá. Tem os inibidores de monoaminoxidase, que inibem a monoaminoxidase, que degrada tanto serotonina quanto noradrenalina. Quando ele é inibido, então aumenta a quantidade de noradrenalina e serotonina no neurônio e, consequentemente, na sinapse. Outros fármacos. Tem fármacos que inibem os transportadores. Então, tem fármacos que inibem ambos os transportadores, serotonina e noradrenalina, e tem fármacos específicos, que inibem ou da noradrenalina ou da serotonina. A lógica de inibir o transportador é que você deixa mais tempo
a molécula, ou a serotonina, ou a noradrenalina na fenda sináptica para que ela tenha mais tempo de agir no receptor do neurônio pós-sináptico. Lembrando, turma, aqui, esses fármacos, eles são administrados em dosagens. Então, não serão todos os transportadores que serão inibidos. Depende da dosagem. E essa inibição, ela também ocorre por um período de tempo. Logo em seguida, quando o fármaco ele é degradado, né, o que acontece, então, é que o receptor ele volta a funcionar e recapta aquele neurotransmissor. Vejam aqui nesse slide anterior, que nós temos aqui um inibidor de recaptação de serotonina, inibindo a recaptação, veja, aqui está o transportador, ele inibe a recaptação, o fármaco inibe a recaptação e deixa mais tempo, né, a serotonina na fenda sináptica. Aqui seria o fármaco atuando no indivíduo que tem um alelo longo do transportador, ou seja, tem mais transportador, e aqui no indivíduo que tem um alelo curto, né, tem menos transportador. Então, se a inibição ela é temporária, né, depois de um tempo, o fármaco, então, é degradado e os transportadores vão recaptar essa serotonina que está aqui na fenda e reciclá-la. Outro mediador importante da resposta ao estresse é o GABA. O GABA é um neurotransmissor inibitório. Temos esse texto também no CIGA que fala da relação entre estresse e ansiedade e cita a importância de vias GABAérgicas, assim como de fármacos que modulam as vias GABAérgicas, né? Os benzodiazepínicos são fármacos que se ligam a receptores GABA e são agonistas, então eles estimulam receptores GABAérgicos. Os receptores GABAérgicos, eles permitem a entrada de cloro. A entrada de cloro na célula vai levar a um potencial pós-sináptico inibitório, ou seja, inibe a propagação do potencial de ação. Então, o GABA, ele reduz a atividade elétrica do cérebro, né? E os benzodiazepínicos, que são os fármacos, eles mimetizam essa ação do GABA, reduzem a atividade elétrica do cérebro. Então, são muito utilizados para tratamentos de ansiedade. Enquanto os benzodiazepínicos são utilizados para tratamento de ansiedade, os barbitúricos, eles são utilizados para tratamento de casos de epilepsia, onde a atividade elétrica precisa ser mais reduzida. Temos aqui os endocannabinoides. Os endocannabinoides são mensageiros químicos muito importantes para a redução da atividade do eixo HPA. Aqui a gente tem ilustrando um neurônio no hipotálamo. Vocês lembram que o hipotálamo é que dispara a atividade do eixo HPA e o hipotálamo também é onde ocorre a retroalimentação negativa desse eixo. Então, turma, quando o cortisol ele começa a elevar no sangue e vai atuar naquele feedback negativo lá no hipotálamo, ele se liga a receptores de membrana. Quando se liga esse receptor de membrana, induz a produção dos endocannabinoides. Olha aqui os endocannabinoides, que são secretados no neurônio pós-sináptico e atuam no neurônio pré-sináptico. No neurônio pré-sináptico, o endocannabinoide vai reduzir a liberação do CRF, por exemplo, né? Então, vai reduzir a atividade do eixo HPA. Vejam, turma, que esse receptor de cortisol não é clássico, porque ele está na membrana, e vejam que esse tipo de neurotransmissor, ele também tem uma atividade diferente daqueles neurotransmissores clássicos. Os endocannabinoides são o que a gente chama de neurotransmissores retrógrados. Eles são produzidos nos neurônios pós-sinápticos e atuam no neurônio pré-sináptico. Nesse caso aqui, os endocannabinoides estão reduzindo a liberação do CRF, ou CRH, e, consequentemente, do eixo HPA. Então, nós já vimos que, além do feedback negativo clássico, do cortisol sobre o hipotálamo, sobre a hipófise, a gente já viu que nosso hipocampo, ele também inibe o nosso eixo HPA. A gente já viu que o pré-frontal
por vias conscientes, como meditação, psicoterapia, também pode inibir o eixo HPA. Hoje aprendemos que a ocitocina, né, através, por exemplo, do suporte social, de massagens, ela também inibe o eixo HPA, e agora estamos aprendendo que os endocannabinoides inibem o eixo HPA. Então, os endocannabinoides, eles são produzidos naturalmente pelo nosso corpo, mas nós podemos obter moléculas similares aos endocannabinoides, né, na maconha, que é o que a gente chama de canabinoides. Os canabinoides, então, são moléculas presentes na maconha que mimetizam, né, o efeito do endocannabinoide, então reduz a resposta ao estresse. Temos o canabidiol, que é um canabinoide muito estudado para a redução da resposta ao estresse. O canabidiol, o CBD, ele não causa alucinação. O THC é outro canabinoide, que também está presente na maconha. Esse sim causa alucinação. Existem alguns países que só liberaram o uso do CBD, que é o canabidiol. Outros liberaram o uso da maconha, né, in natura, na planta, para ser fumada, para redução de ansiedade, dentre outras patologias, né? Também é liberado para quem está fazendo tratamento de quimioterapia, porque esses canabinoides aumentam o apetite, para quem tem dor crônica também, porque reduzem a dor, mas o canabinoide mais utilizado para redução da resposta ao estresse é o CBD. Então, que pode ser obtido ou na maconha in natura ou através do óleo extraído. Então, dependendo do país, você pode utilizar de uma forma ou de outra. No Brasil, ainda não há liberação nem da maconha in natura, nem do óleo. Algumas pessoas são favoráveis à utilização só do óleo do CBD, porque não teria, né, a ação alucinogênica induzida pelo THC. Já existe outra linha, né, alguns cientistas que acham que a maconha deve ser consumida in natura, porque além do CBD, além do canabidiol, existem outros canabinoides que seriam importantes para reduzir a atividade ao estresse, redução de dor, aumento de apetite. Então, isso ainda está em discussão. Aqui, nós temos que, além do hipotálamo, como a gente já discutiu, os endocannabinoides também atuam na amígdala. Veja que aqui na amígdala, quando o endocannabinoide é liberado no neurônio pós-sináptico, ele vai atuar no neurônio pré-sináptico, reduzindo a quantidade de glutamato, então, reduzindo a atividade da amígdala. Veja que durante a resposta ao estresse, a gente secreta menos endocannabinoide e aí tem maior glutamato, maior ativação da amígdala. Então, quando os endocannabinoides estão sendo secretados adequadamente, numa situação basal, fora da resposta ao estresse, eles ajudam tanto a reduzir a funcionalidade da amígdala, né, reduzir nossas emoções, quanto o eixo HPA. Então, ele tem atividade muito importante. Mas durante a resposta ao estresse, há menor liberação, né, dos endocannabinoides, para que essa resposta ao estresse possa ser exercida de forma adequada. E aí, esses endocannabinoides só voltam a ser sintetizados quando há a eliminação do agente estressor. É similar à ocitocina, né? Os endocannabinoides e a ocitocina, eles são liberados na fase final da resposta ao estresse, quando o agente estressor é eliminado e precisa, então, reduzir a atividade de amígdala, precisa, então, reduzir a atividade de eixo HPA. Por fim, nós temos aqui o BDNF. O BDNF é uma proteína, né? Na verdade, é uma neurotrofina. Neurotrofinas são proteínas, turma, que estimulam neuroplasticidade e neurogênese. Neurogênese é a formação de novos neurônios e neuroplasticidade é a formação de novas sinapses. Então, o BDNF é encontrado tanto no cérebro quanto na periferia do corpo e ele, na verdade, quando ele é produzido numa grande molécula que a gente está vendo aqui, né, dentro do neurônio, que se chama pro-BDNF. Então, essa molécula grande, ela vai ser quebrada e aí vai existir a produção do BDNF maduro, que é esse aqui, em vermelho, mas pode também existir a produção do que a gente chama do BDNF truncado, que ele fica
a parte madura junto com a parte pró, e também temos aqui só a parte pró, resultante da quebra dessa grande molécula. Então, resultante da quebra da grande molécula, a gente pode ter só o BDNF maduro, só o pró-BDNF, ou então, né, os dois juntos, o pró e o maduro, que pode ser de novo quebrado quando é secretado no meio extracelular. E aí, turma, vejam que interessante. O BDNF maduro, quando ele se liga aos seus receptores, ele estimula neurogênese, neuroplasticidade, mas quando o pró-BDNF, vejam aqui, se liga aos receptores, ele tem atividade oposta, né? Então, tem atividade de apoptose. Então, é muito interessante porque a maioria dos estudos relacionados à resposta ao estresse, à depressão, à ansiedade, eles estão muito voltados para a investigação do BDNF maduro, porque é essa ação, né, que regula a neurogênese e neuroplasticidade, mas os estudos mais recentes já começaram a investigar também, né, a ação do pró-BDNF, que é uma ação completamente oposta do BDNF maduro, para ver se a disfunção, né, estaria não no BDNF, mas sim nessa molécula pró. O cortisol, ele modula a síntese de BDNF. Então, níveis ideais de estresse e de cortisol, né, levam a níveis máximos de BDNF. Pouco estresse ou muito estresse também leva a uma menor produção de BDNF. Então, turma, vejam que o que é que significa esse estresse mediano? É um estresse agudo. O estresse agudo, como a gente já vem comentando, ele é favorável para nossas atividades cognitivas. Então, o estresse agudo, níveis ótimos de cortisol, levam ao melhor cenário para a produção do BDNF. E o BDNF maduro é justamente aquela molécula responsável pela neurogênese, neuroplasticidade, que vai permitir um melhor funcionamento do meu cérebro, das minhas memórias. Agora, um estresse crônico ou pouco estresse, né, tenha uma menor produção do BDNF. Vejam que interessante. O cortisol ele é importante tanto para a produção do BDNF, quanto para a atividade do receptor do BDNF. Turma, aqui a gente tem a molécula do BDNF, aqui a gente tem um receptor do BDNF. Vejam que esse receptor está ancorado na membrana de um neurônio, mas para ele estar ancorado nessa membrana, ele está ligado a esse complexo aqui, que são receptores de cortisol. Então, a gente tem aqui receptores de cortisol ligados a receptores de BDNF, e aí o BDNF se liga ao receptor dele e vai induzir, né, a neurogênese ou neuroplasticidade. Mas vejam que se o indivíduo tem muito cortisol, o cortisol é essa molécula aqui, ó, começa a entrar na célula e se ligar ao seu receptor. Na hora que ele se liga ao seu receptor, a atividade do receptor do BDNF fica comprometida. Veja que aqui tem um sinal forte, né? Quando o BDNF se liga ao seu receptor, induz um sinal forte para as atividades necessárias para a neuroplasticidade, neurogênese, mas à medida que o cortisol entra na célula e sequestra seu receptor, vai exercer suas funções, aquele sinal do BDNF ele é enfraquecido. Percebam aqui. Então, o que é que a gente pode concluir com isso? Que o cortisol, níveis ótimos de cortisol é importante para uma boa síntese do BDNF e para a atividade do receptor. Porque não adianta o indivíduo sintetizar o BDNF, mas o receptor não funcionar direito. À medida que o nível do cortisol aumenta, tanto a síntese do BDNF é prejudicada, quanto a atividade do receptor, porque aquele receptor, para estar funcionando adequadamente, ele precisa estar ligado ao receptor do cortisol. Se tem muito cortisol, o cortisol entra na célula, sequestra seu receptor, e aí a atividade do receptor do BDNF está prejudicada. Então, turma, podemos, então, resumir que o estresse agudo, ele é
o melhor cenário para a produção do BDNF e para também a atividade do receptor do BDNF. Então, o estresse agudo, ele leva a uma alta performance cognitiva, né? Porque está estimulando a produção de neurotrofinas que vão ser responsáveis por neuroplasticidade e neurogênese. Então, a gente tem vários estudos com roedores mostrando que estresse agudo, né, favorece a produção do BDNF e melhora a performance cognitiva. Temos aqui mostrando um estudo também com roedores, e que, além de explorar essa questão do estresse agudo, também explora um pouco do polimorfismo do gene do BDNF. Então, o gene do BDNF também possui polimorfismos. Existe o polimorfismo VAL e o polimorfismo MET. Né? O polimorfismo VAL, ele é protetor. Veja que quem tem os alelos VAL-VAL produz mais BDNF, quem tem o alelo MET produz menos BDNF. Então, é aquele mesmo raciocínio que a gente teve para o polimorfismo do transportador da serotonina. Né? Não quer dizer que a presença do alelo vulnerável vai fazer com que o indivíduo tenha alguma patologia. Não é isso. Precisa haver uma interação gene-ambiente, mas existe uma maior probabilidade. Então, pessoas que têm alelo de BDNF, MET-MET, tem maior probabilidade de desenvolver alguma doença relacionada ao estresse crônico, porque tem menor produção de BDNF. Então, temos aqui um neurônio controle, veja aqui, temos aqui durante o estresse crônico, aqui é o estresse crônico. Comparem que o MET-MET durante o estresse crônico tem menos arborização dendrítica do que o VAL-VAL, né? Porque existe menor produção do BDNF no estresse crônico. Então, o estresse agudo, ele induz a síntese de neurotrofinas, ele aumenta a performance cognitiva, mas o estresse crônico, ele diminui, né, a síntese de BDNF, então, consequentemente, vai diminuir a arborização dendrítica, principalmente em indivíduos que têm alelos MET-MET. Então, aqui é mostrando com mais detalhe que o excesso do cortisol, né? Isso aqui é no hipocampo, no córtex pré-frontal, o excesso do cortisol, ele vai inibir, ó, gente, a transcrição, né, do gene do BDNF. Isso é principalmente mais sensível em pessoas que têm alelos MET-MET. Né? Então, o excesso de cortisol reduz, né, o nível, a concentração de BDNF. Porém, na amígdala, a gente tem um comportamento inverso. Enquanto no hipocampo e no pré-frontal existe uma redução dos níveis de BDNF em função do excesso de cortisol, na amígdala a gente observa que existe um aumento do BDNF em função do excesso de cortisol. Então, essa relação entre cortisol e BDNF, ela é complexa, ela depende tanto da síntese do BDNF quanto do seu receptor, e depende da área. Vejam que, enquanto no hipocampo e no pré-frontal, o excesso de cortisol reduz a produção de BDNF, na amígdala ele aumenta a produção do BDNF. Então, vocês podem estar pensando, então isso é favorável. Não, turma, não é. O aumento de BDNF na amígdala vai levar a uma hiperativação da amígdala. Né? Circuitos vão ser mais fortemente interligados, pode haver neurogênese de amígdala, isso faz com que a amígdala fique hiperfuncional. Uma amígdala hiperfuncional, vocês lembram das aulas anteriores, prejudica o funcionamento do pré-frontal. Nossas decisões terminam sendo menos racionais e mais emocionais. Em algumas situações é importante que nós tenhamos uma resposta emocional, uma resposta rápida, mas isso, frequentemente, a atividade de uma amígdala sempre exacerbada vai levar a uma disfunção do funcionamento do pré-frontal e o surgimento de desordens, né, relacionadas às emoções, então depressão e ansiedade. Então, o excesso de cortisol na amígdala aumenta, sim, a síntese do BDNF, mas isso não é favorável, ao contrário, isso é associado a processos de ansiedade. Então, nós temos aqui esse artigo também, que está no CIGA disponível, que discute
justamente a ação, né, das neurotrofinas na depressão, principalmente do BDNF, o BDNF é a neurotrofina mais estudada. Discute, então, que pode ter nos pacientes com depressão uma redução do BDNF, justamente porque há um aumento do cortisol. O aumento do cortisol leva à redução do BDNF em hipocampo, no pré-frontal, muitas vezes no sangue, a gente consegue dosar isso no sangue. Além disso, o aumento do cortisol faz com que os receptores do BDNF não funcionem de forma adequada. Então, acredita-se que a depressão também é associada a essa disfunção do BDNF, além de disfunção em serotonina, além de disfunção em cortisol. Então, já vimos várias vias fisiológicas que não estão funcionando adequadamente na depressão. O BDNF seria mais uma. E é interessante, turma, porque se acredita que os antidepressivos, eles, além de restaurar o nível de serotonina na fenda sináptica ou noradrenalina, como a gente discutiu, né, depende da classe do antidepressivo, alguns antidepressivos só atuam na serotonina, outros antidepressivos atuam na serotonina e na noradrenalina. Então, além de aumentar esses neurotransmissores na fenda sináptica, os antidepressivos também induzem ao aumento do BDNF. E aí, na verdade, a melhora do sintoma depressivo é muito associada ao aumento do BDNF e não ao aumento imediato da serotonina. Quando o indivíduo começa a tomar um antidepressivo, o aumento da serotonina na fenda sináptica ela é imediata. Porém, a melhora clínica, quando ela acontece, porque a gente já discutiu que alguns pacientes são resistentes ao tratamento, né? Então, quando ocorre a melhora clínica dos sintomas depressivos, ele ocorre aproximadamente 15 dias depois do início do tratamento. E aí é justamente esse tempo que se observa que é necessário para aumento do BDNF. Então, vamos ver aqui nesse slide. Temos aqui, né, um antidepressivo típico, né, que faz com que aumente os níveis de monoaminas, ou seja, da serotonina, da noradrenalina, pode ser por inibição da recaptação, pode ser por inibição da monoaminoxidase, independente do tipo do antidepressivo, ele vai fazer com que haja mais monoamina disponível naquela fenda sináptica. Veja que esse aumento da monoamina vai induzir a ativação de vias que vai elevar, vejo aqui, vai elevar o nível de BDNF e o BDNF vai modular, né, todas aquelas vias intracelulares que a gente já comentou aqui anteriormente, induzindo neuroplasticidade, neurogênese, e isso é relacionado à melhora dos sintomas depressivos. Então, um antidepressivo desse comercial clássico, ele leva aproximadamente 15 dias para que ocorra essa resposta terapêutica. O que a gente vem observando, turma, é que existe uma nova classe de substâncias que vem sendo testada, principalmente para pacientes que têm depressão resistente a tratamento, ou seja, que têm depressão há muitos anos, né, que são os antidepressivos de ação rápida. Vejam aqui. Então, esses antidepressivos de ação rápida, eles levariam apenas 24 horas para poder aumentar os níveis de BDNF e começar a melhora clínica. Então, quais seriam esses antidepressivos de ação rápida? A ketamina é um anestésico de uso veterinário, mas que já foi liberado nos Estados Unidos para tratamento da depressão resistente ao tratamento, né, da depressão refratária. Lá eles utilizam a ketamina spray. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos foi liberado desde o ano passado, aqui no Brasil ele foi liberado no final do ano passado, então há menos tempo, existem menos clínicas fazendo e hospitais fazendo esse tipo de tratamento, porque esse tratamento precisa ser feito no ambiente hospitalar ou clínico, né? Então, é diferente daquele antidepressivo comum que a gente toma em casa, um comprimido por dia, né? Toma comprimidos por dia. Esses outros antidepressivos de ação rápida, a ketamina, por exemplo, ela é administrada em ambiente hospitalar, porque causa uma sedação muito forte, é um anestésico,
Mas na dose utilizada, a principal ação não é nem anestésica, é uma ação também que induz um pouco de alteração de consciência, porque tem uma leve ação psicodélica. Além da ketamina, outros psicodélicos, outros antidepressivos de ação rápida, são os psicodélicos clássicos, que vêm sendo estudados no mundo inteiro, como o LSD, a psilocibina, que é o chá de cogumelo, e a ayahuasca, que é um chá aqui da nossa floresta amazônica. Meu grupo de pesquisa trabalha com ayahuasca, eu já coloquei para vocês no cigarro uma palestra, né, que explica um pouquinho dos nossos estudos. Então, os psicodélicos clássicos, o LSD, a ayahuasca, a psilocibina, eles têm uma ação que também aumenta, faz com que haja esse aumento de BDNF muito rápido. E a melhora clínica também, ela é bem rápida, né? Assim, comparável com a da ketamina, né? Em torno de 24, 48 horas, certo? Então, esses antidepressivos de ação rápida, essas novas moléculas, elas atuam por vias, né, que fazem com que o BDNF seja expresso mais rápido. E aí, toda essa neuroplasticidade, neurogênese, ela seria acelerada em comparação com os antidepressivos clássicos, e os sintomas clínicos, né, de melhora seriam também mais rápidos. Aqui a gente tem a ketamina, né? E aqui a gente tem, ou pode ser a ketamina, pode ser a ayahuasca. A ketamina, ela atua por vias GABAérgicas, enquanto a ayahuasca, o LSD e a psilocibina atua por vias serotoninérgicas. Então, as vias são diferentes, mas ao final, o que se tem é esse aumento rápido, né, do BDNF, né, comparando-se com o antidepressivo daqueles comerciais, certo? Aqui é o nosso estudo, o resultado do nosso estudo, né? Veja, esse estudo tem outros, mas esse aqui ele focou principalmente na dosagem do BDNF no sangue. Então, aqui a gente tinha pessoas que receberam ayahuasca, pessoas que receberam o placebo, aqui antes da administração da ayahuasca, aqui após a ayahuasca. Então, o grupo que recebeu ayahuasca, eles tiveram um aumento do BDNF, enquanto o grupo que recebeu o placebo não teve diferença nos níveis de BDNF 48 horas após o tratamento. Vejam que o aumento do BDNF 48 horas após o tratamento, ele foi correlacionado com a redução dos sintomas depressivos, nesse gráfico aqui. Então, além da ayahuasca aumentar os níveis de BDNF 48 horas após, né, e não o placebo, só a ayahuasca, esse aumento do BDNF aqui, ele foi correlacionado com a redução dos sintomas depressivos. Turma, chegamos ao final de mais uma aula da disciplina de base biológica da resposta ao estresse. Espero que vocês tenham conseguido compreender os assuntos aqui introduzidos. Existem algumas questões no SIGA que vão ajudar nesse processo de aprendizagem. Vejo você na próxima aula. Um abraço.